Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio de Profissão Sem Filtro. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo França e vou estar aqui com vocês no host, como host, né, do canal, e vai ser um prazer poder entrevistar todo tipo de profissão no futuro próximo. Hoje, quem está com a gente, nada mais, nada menos do que ela, a Danúbia. Danúbia, se apresente para a galera, por favor. Boa noite, prazer. Meu nome é Danúbia, eu sou enfermeira e atuo na área há 15 anos. Uau, sensacional, hein, galera? Só 15 anos de carreira, de estrada, então já viu muita coisa, né, Titi? Muita coisa mesmo. Sensacional. Hoje, atualmente, você está atuando onde? É em hospital? É clínica? Como é que funciona? Hoje, atualmente, eu trabalho no Medicênio Pampulha, no pronto-socorro, setor fechado, mas, assim, tem diversas experiências, principalmente nessa área mesmo, da urgência e emergência. Legal. O pronto-socorro, né, é onde que o paciente chega ali, pode chegar qualquer tipo de paciente, gente, né, com qualquer comorbidade, doença ou, né, acontecimentos, quedas, etc, né, e aí eles estão prontos ali, esses profissionais estão prontos ali para estar fazendo os primeiros cuidados e depois, posteriormente, com a equipe médica, né, dando seguimento aí no tratamento. Tá, conta pra gente. Quem que é a Danúbia? Assim, né? Desde o início da carreira, como que isso surgiu? Como que você quis ser enfermeira? Foi uma oportunidade? Como é que foi? Eu me graduei em enfermagem dia 13 de dezembro de 2010 pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. Antes mesmo de entrar na graduação, eu já tinha me identificado com a profissão. Sempre Legal. quis ser enfermeira porque eu acho muito interessante esse cuidado geral com o paciente e esse acompanhamento da evolução do quadro. Então, assim, foi realmente por conta própria a minha decisão. E aí, desde que eu me graduei, eu atuo na área, né? Eu tenho 38 anos, sou brasileira, sou casada, futura mamãe. Olha Então, só, assim, gente, futura mamãe, hein? então, Outra assim, mamãe no canal. realizando os meus sonhos, tanto pessoal quanto profissional. E como eu disse, desde então eu atuo na área, né? A maioria das vezes em urgência e emergência, que é realmente o que eu gosto de atuar. Legal. Assim, nos dias mais comuns da sua profissão, qual que é o perfil de paciente que tem chegado nos últimos dias, com maior frequência? Assim? Pacientes mais graves, para quem está assistindo, para entender? Ou é pacientes mais leves? Como é que funciona no dia a dia? Assim? O pronto-socorro me chama atenção por isso, ele oscila muito. Tem dia que são pacientes muito graves, tem dia que são pacientes de perfil médio para atendimento, mas assim, outra coisa que também me atrai muito é por ser porta de entrada. Então eu nunca sei o que vai chegar. É uma curiosidade sempre, né? Sempre, e sempre um aprendizado, né? Por mais que eu tenha muitos anos de experiência, eu também aprendo muito com cada caso clínico que aparece lá. Legal. Teve algum quadro que te marcou muito de algum paciente, assim, né? Tem vários, acredito eu, mas teve algum que deixou bem marcado nos últimos anos? Pacientes que vocês, assim, às vezes levam para o coração, né? Se identifica com ele, de certa forma? Dudu, tem sim. Tem um paciente, na verdade, quando eu trabalhava em uma UPA, lá no bairro Nova Contagem, era um bebê de 3 meses, que a polícia avisou que iria chegar essa ocorrência, só que até então, pela descrição, achávamos que era um quadro de atropelamento. E não foi. Os pais foram mortos e a criança só sobreviveu porque tomou o sangue dos pais dentro de 12 horas, escondido sobre os corpos deles. Meu Deus! Então, isso me chamou a atenção. A família não quis assumir, a família nem da mãe, nem do pai, isso. A criança não tinha sido registrada por problemas de antepassados, né, dos pais. Eles eram envolvidos com algo que a polícia também não entrou em detalhes. E a criança recebeu o primeiro atendimento e depois foi encaminhado pelo Conselho Tutelar. Isso me chamou muita atenção. Esse caso aconteceu em 2022. E a criança sobreviveu, deu tudo certo? Sobreviveu, estava super tranquila, sinais vitais estáveis. Ela só estava começando com um quadro de desidratação. Entendi. Mas como foi socorrida em 12 horas, em 24 horas, desculpa, aí foi resolvida a Pesado, tempo. hein? Muito pesada essa história. Sensacional. E, nesse caso, os próprios militares que trouxeram ela? Isso. Entendi. Os próprios militares trouxeram, fizeram o primeiro atendimento, né? Uhum. E entregaram. E comunicaram a gente também do falecimento dos pais. Entendi. Que era algo que os pais foram assassinados Sim. em casa e aí eles informaram onde foi localizada a criança.
Pesado, hein? Bem pesado. Climão. Mas, ó, tudo bem. Dando seguimento, uma enfermeira de pronto-socorro, quando ela chega no estabelecimento, né, no local de trabalho, no caso no hospital, o que ela faz? Ela tem alguns afazeres, tem que checar algum equipamento, tem que fazer alguma coisa específica? Conta pra galera que não conhece a área, o que vocês fazem quando vocês chegam lá para trabalhar? Quando nós assumimos o plantão, nós recebemos casos dos pacientes que já estão internados. Uhum. E depois conferimos os equipamentos, verificamos o desfibrilador, fazemos os testes para ver se está apto a receber qualquer tipo de urgência e emergência. Conferimos se o carrinho de emergência está lacrado. Se não tiver, providenciar, conferir o carrinho e lacrar imediatamente. E os demais equipamentos, monitor de multiparâmetros, se estão todos os equipamentos conectados. Entendi. ECG, tudo completo. Conferir se está tudo completo e apto para receber o paciente. Entendi. Agora um assunto um pouco polêmico, assim, vamos polemizar um pouco a situação. Já teve algum paciente que você se identificou como se fosse um parente, um ente querido, e você se enxergou ali algum, né, não sei, talvez um avô, uma tia, ou não? Isso é mito? Não, é verdade. É verdade? É verdade. É? A gente sempre acaba se identificando com um ou outro. Legal. Interessante, tá vendo? E agora outro mitos e verdades, né, gente, que a gente vai trazer aqui. O pessoal fala que não são todas as pessoas, né, mas que algumas pessoas da área da saúde são meio frias, né, com os pacientes, né, você acha que isso é verdade, é mentira? E se for, por que isso acontece? No meu caso, não é. Não é? Não, eu sinto como se fosse o primeiro paciente que eu perdi. Entendi. Então, assim, a dor é a mesma, a tristeza é a mesma, mas a satisfação de ter feito o melhor me conforta. Entendi. Eu, E a maioria dos pacientes que chegam lá, vocês conseguem salvar, é isso? a maioria. A maioria. A maioria. As outros já chegam paliativos, então, infelizmente, a família também já está esperando aquele diagnóstico, aquele prognóstico, né? Entendi. Mas fazemos a nossa parte. Entendi. Mas só para quem não conhece, o termo paliativo, o que significa, assim, mais ou menos, né? Só para quem é bem leigo mesmo entender. É quando é definido entre o médico e os familiares qual o tipo de tratamento do paciente em caso grave. Por exemplo, ele tem uma perspectiva de vida? Vai ser invasivo? Vai entubar o paciente? Vai massagear o paciente em caso de parada cardiorrespiratória? Ou não? Vamos deixar ele confortar, vamos fazer um medicamento para deixar ele aliviado. Então, é definido entre o médico e o familiar. E uma vez que é acordado o tipo, né, de paliativo, a gente fala se é paliativo exclusivo ou predominante, se vai fazer procedimentos invasivos, por exemplo, uma intubação, ou se não, se é só para conforto mesmo, dar um medicamento e deixar o paciente para conforto. Entendi. Agora uma pergunta também bem polêmica na maioria das vezes, que é assim, qual que é o maior mito que as pessoas falam em relação aos hospitais? O que acontece lá dentro? Porque muita gente acha que é uma série, né? É como se fosse uma série, é bagunça ou não, é curtição. Mas assim, o que é a realidade de dentro de um hospital? Explica para as pessoas aí, para quem trabalha lá dentro. O maior mito para mim é os casos extraconjugal de médico com enfermeira. Isso rola, hein, gente? Ó, a polêmica aí, ó. O que mais falam é isso, como se o povo tivesse tempo. Não sei se algumas pessoas podem optar por isso, mas na prática não tem nada disso. Eu não acredito nisso. Isso é mito. Isso é mito. Entendi. O pessoal tá indo pra namorar em vez de trabalhar. Isso é mito. E aí a maioria das pessoas já tem compromisso lá fora e tem esses encontros lá dentro. Isso pra mim é o maior mito que tem. E as verdades, as maiores verdades, o que acontece mesmo? Na prática, tá trabalhando é muito, né? É isso que... A verdade é essa, que não dá tempo nem de ter caso nenhum, quem tiver, porque é tanta demanda que não tem como. Entendi. E por que o pessoal da área da saúde, né, não é generalizando, jamais, mas por que a maioria trabalha em mais de um emprego? Não só da área da saúde, né, gente? Talvez em outras áreas também. Mas é muito comum a pessoa ter mais de um trabalho. Por quê? Dudu, é questão salarial, né? A gente tá na luta aí contra mistificar salários diversos em qualquer lugar. A gente luta pelo piso há muitos anos. Então, a gente queria uma melhoria. Se realmente pagassem um piso na íntegra, a maioria das pessoas acredita que não teriam mais de 2 vínculos empregatícios. Então, assim, se tiver um salário bom,
pessoa não vai ficar procurando outro vínculo. Vai ficar fazendo 24, folgando 24, fazendo 36. Então, a maioria das pessoas tem vínculos, outros vínculos, é justamente por isso. Entendi. Então, só contextualizando, então a enfermagem está sem o piso, né? Em alguns O locais, piso sim. salarial. Ou seja, um salário base para ter uma equalização, né, dos valores pagos para esses funcionários. Fica o nosso apelo aqui, o nosso, né, mais uma vez, no canal, e a nossa solidariedade para que isso dê certo o mais rápido possível. Legal. Sobre os hábitos da vida, porque assim, você, fora do hospital, você também é uma pessoa, um ser humano, né? Como que o maridão lidar com isso aí? Os plantões, como é que funcionam? São intermitentes? Como é que funciona a escala? Nossa escala antes coincidia, que era plantões noturnos. Hoje a gente está tendo uma diferença muito assim, em questão de escala. Hoje no momento eu estou administrativo, devido à minha condição social. E aí eu tô de segunda a sexta, então assim, a gente às vezes não se encontra. E para quem não sabe, gente, a Danúbia, ela tá esperando um baby, né? Nossa princesinha tá para chegar aí, tá com quantos meses? 6 meses. 6 meses. E aí a enfermagem fica no administrativo, não é isso? Isso, desde 2019, quando sancionaram a lei devido ao Covid, todas as gestantes, elas são afastadas das atividades laborais, ou seja, elas têm que ficar administrativo ou em atividades home office. Entendi. E no administrativo vocês estão fazendo o que lá agora? No momento eu estou auditando prontuários. E o que seria isso para quem é leigo? Eu também sou, Eu viu, gente? fico lendo prontuários e pontuando erros para poder melhorar na questão do feedback daquelas evoluções médicas, evoluções da enfermagem. Ah, entendi. Então, os prontuários hoje passam por mim. Entendi. Você acha que é um assunto bem polêmico agora, hein? Você acha que a IA, a inteligência artificial, pode substituir a área da saúde? Totalmente ou não? Não, nada vai substituir a atuação presencial. Eu sou completamente contra faculdade semipresencial da área da Boa. saúde. Foi bem observado isso, inclusive. Sim. Porque tem muitas faculdades agora que eles estão se tornando em EAD, né, gente? À distância. E a área da saúde vai funcionar, né? Do seu ponto de vista, essa bagagem que você tem, experiência, você acha que isso vale a pena? De jeito nenhum. Como você vai aprender a funcionar um paciente online? Não tem como. Pegar a veia de um paciente pegar online. Pegar a veia ali, né? Um acesso. Isso. Né? Como que você vai fazer isso através do computador? Como que eu vou colocar uma medicação em uma pessoa pelo computador? Então, assim, eu sou super a favor do presencial e totalmente contra ensinos da área da saúde EAD. E a IA também. A não ser que complemente, por exemplo, cirurgia robótica. Para mim, foi um dos melhores avanços, eu acredito. Cirurgia urológica, então, são as maiores demandas que tem, achei que veio a complementar. Mas 100% robótica, eu sou completamente contra. Show de bola. E até pra gente, assim, que é mais leigo, no caso, eu sou leigo, viu, gente? Cara, eu sei que tem algumas... deve ter algumas exigências para ter essa faculdade em AD e tudo, deve ter alguma aula presencial ou não, etc. Algumas matérias. Mas eu, como um paciente, eu gostaria de uma pessoa que fosse presencial, né? E a pessoa tem mais manejo, eu ia sofrer menos, né? Tem pessoas que furam a gente todo para pegar uma veia, para pegar um sangue. É verdade. Pois é. Tá. E o que acontece? Sobre a escala de vocês, né? Vocês estão lá no plantão. Como que uma enfermeira de pronto-socorro atua? No segmento de você tem uma equipe, quantos são? Você lidera essa equipe, no caso do pronto-socorro, ou não? No caso, todos nós enfermeiros temos uma equipe de técnicos de enfermagem. Entendi. Algumas pessoas são auxiliares, mas em alguns locais não contratam. Uhum. Então, nós lidamos diretamente com o técnico de enfermagem. Atualmente, no pronto-socorro, são 2 enfermeiras. Uma responsável pela classificação de risco, que é aquelas pulseirinhas coloridas, a triagem de Manchester. E o outro fica na questão de medicação mesmo, questão administrativa também lá dentro, administrando quem chega primeiro vai ser medicado, aonde que é atendimento de prioridade, urgente, muito urgente, emergência. Então, hoje na medicina é dividido assim. Entendi. E assim,
qual que seria a maior dica que você poderia dar para uma pessoa que, às vezes, né, tá na dúvida se faz enfermagem, se não faz? Um conselho, assim, né? Do lado bom, o lado ruim e o lado desafiador, talvez, porque acho que toda profissão tem isso. Gente, eu sou apaixonada pela enfermagem. Então, assim, faria 1000 vezes. Em dezembro eu completo 16 anos. Não me arrependo. Faria a graduação de novo. Nunca quis medicina. Então, sou muito bem resolvida. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, não por dinheiro. A gente tem que fazer porque realmente tem um dom. Um desafio. A questão salarial, ela é um desafio. Porque Quanto que está sendo o salário em médio de um enfermeiro? tem locais que pagam 4.700, alguns pagam 5.000, isso eu tô falando fora os descontos, tá? Desconto em folha. Sim. Eu falo em regime CLT. Justamente por não ter esse piso, né? Esse Isso. valor fixo aí, né? De tem base. locais que pagam até menos. Tem locais que mesmo? pagam R$3.100. Olha só. Então, assim, enquanto não tiver um piso, cada lugar vai dar um preço, né? E a pessoa aceita se ela quiser. Então, assim, o que eu acho desafiador é isso, a questão salarial, e dependendo do local, as condições de trabalho. Às vezes eu não tenho material para trabalhar. Então, a pessoa... esse assunto, hein? Isso, a pessoa tem que ir ciente disso. Nem sempre eu vou ter material para trabalhar. O pessoal comenta do SUS também, né? O SUS, ele fornece materiais? Como é que funciona na prática? Então, na época da pandemia mesmo, faltaram medicamentos para sedação. É mesmo. E a gente teve que se virar com o que tinha. Os medicamentos que aliviam a dor, né? Isso, para o paciente ser sedado, por exemplo. O Covid estava aí, paciente, ninguém sabia nada, era uma doença muito nova, todo mundo já entrou em pandemia rapidamente, e aí, de repente, acontecia de precisar sedar o paciente para entubar, colocar aquele tubo na garganta, o paciente respirar melhor, e não tinha medicações para continuar o paciente não sentindo o incômodo daquele tubo na garganta. Olha só, então já faltaram, dor, né? Sim, faltou dipirona várias vezes, eu já trabalhei em locais que faltavam dipirona, seringas várias vezes. Hoje não é minha realidade, porque eu trabalho em rede particular, mas no SUS falta muito. Infelizmente, talvez, né, por questões de administração, né, na maioria das vezes, infelizmente. Bom, na época do Covid, aproveitar que você pegou esse gancho, vocês pegaram Covid ou não? Eu peguei Covid. Pegou Covid? Peguei Covid. Mas chegou a ser entubado ou não? Não, só perdi o olfato e o paladar por 3 meses. Olha só. Eu peguei na primeira onda, assim, e trabalhava paramentada, mas mesmo assim eu adquiri o Covid. E passou para alguém da família? Eu fiquei isolada. Na época eu morava sozinha também, eu fiquei isolada, não fui visitar meus pais, porque minha família é de Montes Claros. Uhum. E eu não fui visitar, não tive contato com ninguém, fiquei realmente isolada. Na época eram 14 dias, então eu fiquei os 14 dias isolada. Entendi. Agora voltando um pouco sobre a enfermagem, né, em si, a pessoa que vira enfermeira, quais áreas de atuação que ela pode estar atuando, assim que a pessoa se formou na enfermagem? Hoje a enfermagem ela tem um leque de atuações. Explica para a galera que não sabe. Nós temos muitas opções para trabalho. Por exemplo, hoje o que está em alta é a enfermagem na estética. Ela está em alta. Que legal. E assim, em estética, a enfermagem, o pessoal hoje está cada vez mais vaidoso, né? São ótimos, né? Em medicamentos e tudo, aplicações. Vocês são muito profissionais. Isso, e aí tem a questão eu gosto muito, como eu falei, a urgência e emergência, que para mim também é uma área primordial. Hoje temos também a nefrologia, que é o pessoal que mexe com os rins. Temos o oncológico, que é o pessoal que atua frente ao combate ao câncer. E diversas outras especialidades. Home office dá para fazer também? Home office dá para fazer. Home care. Hoje também dá muito, que é o atendimento ao domicílio, né? Sim, o paciente solicita aquele acompanhamento para fazer as atividades em casa, por exemplo, aspirar um paciente, né? As medicações. Medicações, um banho. Legal, hoje, então, tem acesso, muito. Pegar um acesso, administrar medicamentos, que a enfermagem tem competência para isso, né? Administrar dietas por sonda, passar comidinha por sonda. Então, assim, hoje, graças a Deus, está muito grande a atuação da enfermagem. E a importância de todos esses profissionais colaboradores, né, gente? Show de bola. Assim, a gente tem que ter o reconhecimento sobre cada profissão. E o canal vai sempre deixar nosso apelo para com que isso melhore cada dia que passa. E acredito também que no futuro próximo, algumas profissões devem ser extintas pela IA, que a gente acabou de comentar aqui, né, recentemente. Mas da área da saúde, provavelmente não, né? Eu não acredito, e espero que não. Tá. E, assim,
Fala pra gente um pouquinho de coisas que te incomoda no seu trabalho lá. Gente preguiçoso. Gente preguiçosa. Nossa, me incomoda demais. A pessoa recebe para trabalhar e não quer trabalhar. Isso me incomoda muito. Gente, olha só, Gente hein? preguiçoso é o Vamos cúmulo do puxar a orelha absurdo dessa pra turma mim. aí. Preguiçoso não dá. Não. E quando chega algum profissional recém-formado, né, para o pessoal que está formando aí agora, né, no caso da enfermagem, ou técnico também, tanto faz. Quando chega esse profissional recém-formado, para vocês, é bom ou é ruim? Por um lado é bom, que você consegue moldar do seu jeito. Por outro é ruim. Mas desde que a pessoa tenha proatividade, é excelente. Legal. Aí consegue fluir o plantão tranquilamente. Tendo boa vontade ali. Tendo boa vontade, não tem preguiça, tá ótimo. Entendi. E assim, é mito ou verdade que tá tendo falta também de profissional nessa área? O que você tá achando aí? Eu tô achando que as pessoas estão menos qualificadas para aquilo que elas estão trabalhando hoje em dia. Elas hoje colocam a culpa na pandemia. A maioria das pessoas fala assim, não, muita coisa eu não aprendi, foi por culpa da pandemia e tudo. Então, assim, outras estão entrando e vendo que não é aquilo. Algumas entraram também por causa do piso, porque alguns lugares pagam piso, mas como complemento, não paga como renda fixa, e desistem. Simplesmente desistem da profissão. Entendi. E assim, a cada ano que está passando, vocês também acabam sendo reconhecidas, né? Na pandemia aí vocês foram, nossa, a gente sabe que todos vocês da área da saúde foram heróis, né? E depois isso meio que virou o jogo, infelizmente, a gente também sabe disso. Mas no fritar dos ovos ali, né? Essa expressão, mas tem hierarquias no hospital que incomoda as pessoas ou não? Isso aí é mito? O pessoal fala que um médico ele é a referência total, não é? A enfermagem tem voz ativa. Como que funciona na prática? Na prática, funciona a equipe multidisciplinar. Show. Então, assim, eu dependo do médico, o médico depende de mim, nós dependemos do fisioterapeuta, nós dependemos da nutricionista, nós dependemos sempre de alguém. Legal. E como um depende do outro, a gente trabalha em conjunto. E no caso lá, né, no departamento, assim, vocês usam quais áreas? No caso, nutrição, psicologia, assistente social, medicina, assistente social, enfermagem e os técnicos, né? Técnicos de enfermagem, técnico em raio-x, técnico em laboratório. Então, a gente depende muito uns dos outros e trabalhamos muito em conjunto. Sim, sim. Já teve briga no hospital? Várias. Entre os colaboradores? Várias. Você quer contar alguma história inusitada aí que você presenciou? Mas nunca na frente do paciente, pelo menos no meu plantão nunca aconteceu. Ali. O respeito e a ética, ela tem que prevalecer, né? Sim, sim. Mas brigas ali no calor da emoção, por causa de deixa o que eu faço, aí não faz, o outro foi lá e fez, aí não gostou, foi reclamar. Então, assim, briga sempre vai ter, mas nada que seja também uma luta corporal. A gente fala mais a questão da discussão mesmo. E já teve briga com o paciente, com o acompanhante? Já teve esse caso? É mesmo? Teve. Já teve acompanhante que ameaçou também, né? Olha aí, tem muita acompanhante que ameaçou. Eu já presenciei um caso de racismo de acompanhante. Com uma técnica de enfermagem. Ela se recusou da técnica atender a mãe porque a técnica é negra. Entendeu? Olha, que ponto que o ser humano chegou. Isso, eu mesma acionei a polícia para ela. Que eu achei um absurdo, uma falta de respeito. Com certeza. Isso é ridículo, né? É ridículo. Tá. Alguma coisa inusitada que já aconteceu nos últimos anos ou não, assim? Não, até então tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo bem. A gente vai entrar agora num quadro do canal que chama Resumão Sem Filtro. São perguntas diretas, perguntas bem simples, onde você pode responder, né, de uma maneira mais sucinta, mais direta. Um medo. Qual que é o medo agora da Danúbia? Um medo que você sente hoje? Morte da minha filha. Morte. Que vai nascer. Olha só. Uma alegria. Minha filha. Sensacional. Ela tá com quantos meses aí, aproveitando? 6 meses. 6 meses. Uhum. Previsão para? Outubro, 5 de outubro. Legal. Como é que ela vai chamar? Maria Laura. Maria Laura. Um beijo. A mamãe já tá bem famosa antes do nascimento aí, e já fazendo a homenagem. Legal. Uma frase que te definiria. São tantas, mas deixa eu lembrar uma específica. Tudo bem.
Tudo posso, mas nem tudo me convém. Muito bom, hein? Essa é boa. Legal. Um sucesso, assim, uma conquista, né, que você já teve, muito importante para você. Não necessariamente de valores, sabe? Realizar alguns sonhos da minha mãe. Legal. Você pode citar algum deles, assim, pra gente? Olha, eu presenteei ela com um valor na época que ela precisava muito e consegui proporcionar para ela um alívio financeiro na época. Então, isso para mim foi uma das maiores conquistas que eu estive. Legal. Isso é muito bom, viu, gente? Muito legal mesmo. E a profissão, acredito que a sua mãe, a sua família inteira, como um todo, tem muito orgulho de você, né? Você já pôde intervir, inclusive, na saúde de algum ente querido, ou de um vizinho, de alguém próximo? Sim, de vários. Graças a Deus. Os primeiros socorros ali. Você quer contar essa história pra gente? Minha vizinha, ela teve um engasgamento. E aí eu fui acionada lá por outra vizinha, né? Eu saí correndo, consegui desengasgá-la. E era o que ela engasgou? Ela engasgou, foi com paçoca. Olha, entalou mesmo. Entalou, e aí não conseguia, não falava, tava ficando já sem ar, os olhos começaram a ficar vermelhos, lacrimejando. Aí eu consegui. Depois eu falei com ela para ela ir ao hospital, né, para verificar se estava tudo ok. Perguntei se ela tinha condições de ir, né? Condições, assim, eu falo assim, de estabilidade mesmo, de conseguir andar, tá respirando direitinho. Fiquei um tempo lá na casa dela, e depois realmente ela procurou atendimento hospitalar. E aí você fez as manobras e ela voltou? Isso, eu fiz a manobra. Se no caso não tivesse essa vizinha maravilhosa que salvou a vida, né? O que poderia acontecer? Tipo, ela ia ficar com falta de ar, ia ser... Eu acredito que eles acionariam o SAMU. Eu acredito. Então, mas aí nesse caso, será que daria tempo para ela... Não acredito não. A demanda lá na cidade era muito grande e ela ia falecer, infelizmente. Quando a pessoa tem um engasgo, o que acontece? Ela fica com falta de ar, é isso? Aí a pessoa desmaia? Isso, ela fica com falta de ar, começa a mudar a cor da pele, começa a ficar roxa, começa a ficar com os olhos diferentes, né? Ou sem brilho, às vezes com brilho demais, ou lacrimejando. Entendi. Agora uma pergunta muito importante, tá? Muito interessante, inclusive, e que pode até gerar polêmica, mas você como enfermeira ou com a sua equipe, no caso, quando administra algum medicamento de forma equivocada ou errada, de quem que é a responsabilidade, o que acontece, isso acontece na prática, o que tem protocolo para com que isso não aconteça, para minimizar os erros? Tem alguma coisa relacionada? Infelizmente isso acontece. Na prática acontece. Na prática ela acontece, cada instituição tem um protocolo para seguir em caso da administração errada. Mas a maioria das vezes, dependendo da medicação, por exemplo, o técnico que administrou o enfermeiro que é responsável, aquele que responde pela equipe. A gente é comunicado imediatamente, comunica o médico, é o médico que define a conduta. Olha, tem paciente igual mesmo, já aconteceu de uma técnica de enfermagem administrar bezetacil na veia. Meu Deus. Não tinha o que fazer, e aí teve que observar o paciente ficou por 24 horas sendo observado, olhando pressão, frequência cardíaca, oxigênio, de 6 em 6 horas, criteriosamente. É mesmo? Isso. Aí, quando esse caso é observado, em outros casos a gente tem que fazer outro medicamento, que às vezes pode cortar efeito, mas a conduta é médica. Entendi. E já aconteceu também, durante o plantão lá, você foi para trabalhar, passei mal, e aí? Vocês são atendidos? Como é que funciona isso na prática? Já aconteceu algum técnico, Já aconteceu. Atualmente, o profissional que é atendido lá, o funcionário que é atendido, somente em caso de acidente de trabalho. Entendi. Se não, ele é encaminhado para a rede pública, né? Vai para uma UPA mais próxima, ou então vai para atendimento de hospital que o plano cobre. Entendi. Se, como o hospital fornece um plano de saúde, a pessoa procura a unidade mais próxima de saúde para atendimento. E já teve alguma história engraçada no hospital, assim, que você se lembra? Pode ser com paciente, com profissional, com qualquer pessoa. Tem alguma história assim, específica? Já, sim. O que aconteceu? Conta pra gente o caso. Isso é mais no SUS. Foi no SUS? Aí o que acontece? Uma paciente, ela cismou que estava com demônio. Aí ela chupou com demônio no corpo. Com demônio no corpo? Isso. Aí quando ela entrou dentro da urgência, ela tirou a roupa, aí a gente conseguiu pegar a veia dela, ela começou a puxar o sangue da veia com a boca, ela sugava. Meu Deus! É sério isso? Ela sugava e falava assim, pode deixar que o demônio tá em mim. Aí custou a gente conter ela, foi muito difícil, porque tinha outros pacientes também no setor. Então, gente, esse foi um caso aproveitando, porque isso é muito inusitado, isso é uma coisa... Aí, no caso, vocês fizeram medicamento ou chamou o padre? Não,
Eu brincando, fiquei... tô brincando. Eu fiquei Não, com vontade de chamar o padre. porque assim, numa boa, porque eu respeito muito, tá, gente, essa parte de espiritualidade. E acredito muito, inclusive. Mas nesse caso, eu não sei se de fato ela estava surtada, porque... O que vocês acham? Nesse caso, ela estava surtada ou foi... Era. Era? Ela estava surtada, mas ela não era uma paciente que tinha acompanhamento psicológico. Ah, entendi. Então, a gente acredita que foi o primeiro surto dela. Psicótico ali. Foi, e aí o risco dela também se autoagredir foi muito alto. E agredia os profissionais também. Aí o médico prescreveu uma medicação para sedar ela, para conter. Aí foi feito que ela acalmou. Quando acordou, nem parecia a mesma pessoa. Tava serena, tranquila? Serena, nem sabia o que tinha acontecido. Entendi. E essa contenção é justamente amarrar o paciente, né? Nesse caso, não. Nesse caso foi medicamentoso. A gente aplicou a medicação no bumbum dela. Uma contenção química. Foi. Legal. Porque ela estava muito agitada. Se a gente amarrasse, ela ia piorar a agitação. Entendi. E muitas das vezes, né, gente, a gente que é leigo no assunto, mas eu percebo que vocês... tem esse tipo de contenção justamente para preservar o paciente, não é isso? Exatamente. O pessoal fica com pena às vezes, mas é justamente para ele não arrancar nada e ficar sangrando, é isso? E sempre que fizer também tem que comunicar o familiar e pedir autorização, tá? A gente não pode ir lá só amarrar o paciente, não. A gente tem que comunicar, olha, a paciente está muito agitada, tem risco para ela, risco para os profissionais. A senhora autoriza a gente estar amarrando? Dificilmente, eu particularmente nunca vi ninguém recusar de amarrar. As pessoas aceitam, a gente contém e evolui também o procedimento, tá, gente? E já aconteceu de algum paciente machucar vocês da área? Já. Já aconteceu. De agressão? De agressão, de mordida, de soco. Até mordida? Já, mordida. Quando é assim, a gente tem que acionar o pessoal de segurança pública para conter, né? Então, assim, já aconteceu muito. Entendi. Bom, são os desafios da profissão, né? Verdade. Coisa que talvez ninguém conta e até a literatura não conta. Tá. Sobre a graduação, são quantos anos de graduação que vocês fazem? Na minha época eram 4 anos. Hoje são 5 anos de graduação. Hoje são 5, né? Isso. Entendi. Bom, muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu quero que todo mundo que está assistindo a gente, né, além de se inscrever no canal, deixar o like, né, seguem também a Danúbia, enfermeira, viu? Referência no que faz, tá? Muita bagagem, muita história. A gente deve trazer ela provavelmente mais vezes no canal, mas por hoje a gente fica aqui, tá? Eu quero deixar o meu agradecimento por todos vocês estarem assistindo o nosso canal. Aproveita, se inscreva no canal, deixa o like. Você quer falar alguma coisa para quem está assistindo? Só agradecer mesmo a oportunidade, Dudu. Manda um abraço também pro maridão aí. Um abraço pro meu marido, um abraço pros meus familiares. Muito obrigado pelo convite, me senti muito lisonjeada, tá? E volto sempre que você quiser. Foi um prazer mesmo. Uma honra, né? E, gente, aproveita também, deixa nos comentários algumas perguntas que ficaram faltando, que vocês acham que vale a pena, né? Porque esse momento vai acontecer novamente. Então, a gente refaz algumas perguntas, se precisar, sem problema algum, beleza? Manda um abraço para a turma aí que a gente vai despedir agora. Um abraço pessoal da medicina também, pessoal que eu trabalho. Equipe, um beijo com Deus, minha equipe toda. Beijão. Gente, é isso. O nosso episódio fica por aqui. Eu me chamo Eduardo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.